Em Cesareia, a cura de uma garotinha romana. Uma discussão sobre os contatos com os gentios. Jesus diz: Pequeno João, vem comigo, porque devo fazer-te escrever uma lição para as pessoas consagradas do tempo presente. Assista e escreva. Jesus ainda está em Cesareia no mar. Ele não está mais na mesma praça de ontem, mas mais para o interior, de onde o porto e os navios ainda podem ser vistos. São muitos armazéns e lojas em terra firme, e existem tapetes ao ar livre com vários tipos de mercadorias. Percebo que fica perto da praça do mercado, que talvez se localizasse perto do porto e armazéns, para a comodidade de marinheiros e das pessoas que compram mercadorias trazidas por via marítima. Há muitos gritos e agitação entre as pessoas. Jesus com Simão e seus primos estão esperando os outros que estão comprando a comida de que precisam. Algumas crianças olham com curiosidade para Jesus, que as acaricia com amor, enquanto fala com seus apóstolos. Jesus diz: Lamento ver a insatisfação porque me aproximo dos gentios. No entanto, só posso fazer o que devo fazer e ser bom para todos. Pelo menos vocês três e João devem se esforçar para serem bons. Os outros os seguirão e os imitarão. Como ser bom para todos? Afinal, eles nos desprezam e nos oprimem. Eles não nos entendem. Eles estão cheios de vícios, diz Tiago de Alfeu, se desculpando. Como é que se pode fazer isso? Você está feliz por ter nascido de Alfeu e Maria? Claro que estou. Por que me perguntas? E se Deus te tivesse pedido antes de ser concebido, teria escolhido nascer deles? Certamente, mas eu não entendo. Se em vez disso fosses nascido de um gentio e ouvisses alguém acusá-lo de querer nascer de um pai pagão, o que dirias? Eu teria dito, não é minha culpa, eu nasci deles, mas posso ter nascido de outra pessoa. Eu teria dito, você é injusto ao me acusar. Se não faço mal, por que me odeias? Exatamente. Também estas pessoas que desprezais por serem pagãs podem dizer o mesmo. Não é nenhum mérito seu se você nasceu de Alfeu, um verdadeiro israelita. Você só pode agradecer ao Pai Eterno que lhe concedeu um grande presente. E por gratidão e humildade, tu podes se esforçar para levar ao Deus verdadeiro aqueles que não receberam tal presente. Devemos ser bons. É difícil amar quem não conhecemos. Não, não é. Veja. Você, amiguinho, venha aqui. Um garotinho de cerca de 8 anos que está brincando em um canto com outros 2 garotinhos chega perto de Jesus. Ele é um menino forte, com cabelos muito escuros e pele clara. Quem é você? Eu sou Lúcio, Caius Lúcius, de Caius Marius, um romano, filho do decurião dos guardas, que permaneceu aqui depois de ter sido ferido. E quem são esses? São Isaque e Tobi, mas não devemos dizer porque não é permitido. Os judeus iriam bater neles. Por quê? Porque são judeus e eu sou romano. Eles estão proibidos de se associarem a nós. Mas você está brincando com eles. Por quê? Porque gostamos uns dos outros. Sempre jogamos dados ou pulos juntos, mas temos que nos esconder. E você me amaria? Eu também sou judeu e não sou um menino. Imagine, sou um mestre, algo como um sacerdote. O que eu me importo? Se você me ama, eu te amarei, e eu te amo porque você me ama. Como você sabe? Porque você é bom. Quem é bom, ama. Aí está, meus amigos. Esse é o segredo do amor, ser bom. Então você ama sem considerar a qual fé as outras pessoas pertencem. E Jesus, segurando o pequeno Caius Lúcius pela mão, vai acariciar as criancinhas judias que se assustam e se escondem numa paisagem e diz-lhes: Bons filhos são anjos,
Os anjos têm apenas uma pátria, o paraíso. Eles têm apenas uma religião, a religião do Deus único. Eles têm apenas um templo, o coração de Deus. Como anjinhos, amem-se sempre. Mas se nos virem, vão bater-nos. Jesus balança a cabeça com tristeza, mas não responde. Uma mulher alta e bem torneada chama Lúcio, que deixa Jesus dizendo: "Minha mãe", e grita para a mulher: "Tenho um amigo importante, ele é um mestre." A mulher não vai embora com o filho, pelo contrário, aproxima-se de Jesus e pergunta-lhe: "Salve, és o Galileu que falaste ontem no porto?" "Sim, eu sou." "Espere por mim então, volto em um momento." E ela vai embora com seu filho pequeno. Nesse ínterim, chegaram também os outros apóstolos, com exceção de Mateus e João, e perguntaram: "Quem era ela?" "Uma romana, creio", responde Pedro e os outros. "O que ela queria?" "Ela disse-nos para esperarmos aqui, logo descobriremos." Algumas pessoas chegaram perto deles nesse meio tempo e estão esperando com curiosidade. A mulher volta com outros romanos. "Então tu és o mestre?" pergunta alguém que parece um servo de uma família rica. Depois de receber uma resposta afirmativa, pergunta: "Ficaria chateado se tivesse que curar a filha de uma amiga de Cláudia? A criança está morrendo sufocada e o médico não sabe a causa. Ela estava bem na noite passada. Esta manhã ela está em agonia." "Vamos." Eles dão alguns passos ao longo de uma rua em direção ao lugar onde estavam ontem e chegam a uma estrada principal, aberta, de uma casa onde parecem viver romanos. Um momento. O homem entra correndo e quase imediatamente olha para fora e diz: "Entre." Mas antes que Jesus possa entrar, uma jovem mulher sai. Seu estado extremamente lamentável é muito óbvio. Ela segura nos braços uma criança de poucos meses, completamente inerte, lívida de asfixia. Eu diria que ela está sofrendo de uma difterite letal e está prestes a dar seu último suspiro. A mulher se agarra ao peito de Jesus como um náufrago a uma rocha. Suas lágrimas a impedem de falar. Jesus pega o bebê, cujas mãozinhas muito pálidas, com unhas já azuis, estremecem de acessos, e a levanta. Sua cabecinha pende imóvel. A mãe, não mais uma romana orgulhosa diante de um judeu, caiu aos pés de Jesus, no pó, soluçando, com o rosto erguido, o cabelo desgrenhado, puxando a túnica e o manto de Jesus com os braços estendidos. Atrás e ao redor dela estão romanos da casa e mulheres judias da cidade, olhando para ela. Jesus umedece o dedo indicador da mão direita com saliva, coloca-o na boquinha ofegante, pressionando-o a garganta abaixo. A criança se contorce e fica com o rosto mais escuro. A mãe chora. "Não, não faça isso!" E ela se contorce como se fosse perfurada por uma lâmina. As pessoas estão prendendo a respiração. Jesus puxa seu dedo com uma massa de membranas pútridas. A criança não se contorce, chora por alguns segundos, depois se acalma e sorri inocentemente, sacudindo as mãos e mexendo os lábios, como um passarinho que gorjeia, batendo as asas enquanto espera ser alimentado. Leve a mulher, alimente-a, ela está curada. A mãe fica tão perplexa que pega a criança e, ainda ajoelhada na poeira, a beija e a acaricia e a amamenta. Ela parece estar fora de si, como se tivesse esquecido tudo, exceto sua filha. Um romano pergunta a Jesus: "Como fizeste isso? Eu sou o médico do procônsul e sou inteligente. Tentei tirar a obstrução, mas estava muito fundo. Mas você, então, tu és inteligente, mas o Deus verdadeiro não está com você. Que ele seja abençoado. Adeus." E Jesus está prestes a ir embora,
mas um pequeno grupo de israelitas sente que deve intervir. Por que tomou a liberdade de abordar os estrangeiros? Eles são corrompidos e impuros, e quem se aproxima deles torna-se assim. São 3, e Jesus os encara com severidade e depois diz: Não és tu Ageu, o homem de Azoto, que veio aqui no último Tisri para negociar com o comerciante na fundação da velha fonte? E você não é José de Ramá, que veio aqui para consultar o médico romano? E você sabe tão bem quanto eu. Por que, então, você não se sente impuro? Um médico nunca é um estranho. Ele cura corpos, e todos os corpos são iguais. E as almas são ainda mais. Afinal, o que eu curei? O corpo inocente de uma criança, e com isso espero curar as almas de estranhos, que não são inocentes. Portanto, tanto como médico, quanto como Messias, posso me aproximar de qualquer pessoa. Não, você não pode. Não, Ageu. E por que tratais com o comerciante romano? Eu só o abordo com bens e dinheiro. E como não tocas no corpo dele, mas apenas no que foi tocado pelas suas mãos, não pensas que estás contaminado. Oh, como todos vocês são cegos e cruéis! Ouça, todo mundo! No próprio livro do profeta, cujo nome este homem leva, está escrito: Faça aos sacerdotes esta pergunta sobre a lei. Se um homem carrega carne consagrada na dobra de sua túnica, e com esta dobra toca pão, caldo, vinho ou comida de qualquer tipo, essa comida se torna sagrada? Os sacerdotes responderam: Não, não se torna. Ageu então disse: Se um homem que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em alguma coisa, isso se tornará impuro? Os sacerdotes responderam: Sim, se tornará. Por meio de tal comportamento astuto, falso e inconsistente, vós proibis e condenam o bem e aceitais apenas o que é lucrativo para vós. Então não haverá mais indignação, nem repulsa, nem horror, desde que nenhum prejuízo pessoal seja causado a vós. Decidis se uma coisa é limpa ou impura, se ela a torna limpa ou não. E como podeis vós outros, mentirosos como são, afirmarem que o que foi santificado pelo contato com a carne sagrada, ou alguma coisa sagrada, não torna sagrado o que toca, e o que tocou uma coisa impura pode tornar impuro o que toca? Não percebeis que estão se desmentindo? Falsos ministros de uma lei da verdade, exploradores dessa mesma lei, que vós torceis como se fosse uma corda de cânhamo, quando estão ansiosos por lucrar com ela. Seus fariseus hipócritas, sob pretextos religiosos, vocês dão vazão à sua malícia invejosa humana, inteiramente humana. Vocês, profanadores do que pertence a Deus, injuriadores e inimigos do mensageiro de Deus, eu digo solenemente que cada ação, cada conclusão, cada movimento seu é motivado por um complexo mecanismo astuto, onde as rodas, molas, pesos e barras são o seu egoísmo, suas paixões, sua insinceridade, seu ódio, sua ansiedade para oprimir as pessoas, sua inveja, vergonha, gananciosos, trêmulos, rancorosos, vós viveis no medo arrogante de serdes vencidos por alguém que pode não pertencer à sua casta. Assim mereceis serem como aquele que o assusta e o irrita. Como diz Ageu, de uma pilha de 20 medidas fazeis uma de 10, e de 50 barris fazeis 20, e embolsa toda a diferença. Enquanto para dar o exemplo aos homens e para o amor a ser dado a Deus, deveis adicionar algo de vossa preferência ao amontoado de medidas e ao número de barris, para o benefício de quem tem fome, em vez de levá-lo embora. Vós, portanto, mereceis ser estéreis por um vento ardente e por ferrugem e granizo, em todos os atos de vossas mãos. Quem são aqueles entre vocês que vêm a mim? Aqueles a quem considerais esterco e imundície, que são tão ignorantes que nem mesmo sabem que existe um Deus verdadeiro,
Eles vêm até aquele que lhes traz esse Deus, que está presente em seus atos e em suas palavras. Em vez disso, construirdes um nicho para vós e permaneceis lá, tão áridos e frios como ídolos aguardando incenso e adoração. E já que vos considerais deuses, considerais inútil pensar no Deus verdadeiro, como se deveis pensar nele, e considerais perigoso que outras pessoas que não são como vós ousem o que vós não ousais. Na verdade, vós não podeis ousar, porque sois ídolos e servos do ídolo. Mas quem ousa pode fazê-lo, porque não ele, mas Deus trabalha nele. Ides, dizei aos que vos enviaram para me espiar, que desprezo os mercadores que não se sentem contaminados, se vendem mercadorias, ou a sua pátria ou o templo, a quem recebe dinheiro. Dizei-lhes que tenho nojo dos brutos, que só adoram a própria carne e sangue, cuja recuperação não consideram contaminante o contato com o médico estrangeiro. Dizei a eles que a medida é a mesma para todos, e que não existem duas medidas. Dizei-lhes que eu, o Messias, o justo conselheiro admirável, sobre quem o Espírito do Senhor repousará com seus 7 dons, que não julgará pelo que aparece aos olhos, mas pelos segredos dos corações, que não condenará de acordo com ao que seus ouvidos ouvem, mas pelas vozes espirituais que ele ouvirá em cada homem, que estará do lado dos humildes e julgará os pobres com justiça. Aquele que eu sou, porque isso é quem eu sou, já está julgando e ferindo aqueles que na terra nada mais são do que terra. E o sopro do meu lábio matará os ímpios e destruirá seus covis, mas será vida e luz, liberdade e paz para aqueles que, desejosos de justiça e fé, virão à minha santa montanha para serem saciados com a ciência do Senhor. Isso é Isaías, não é? Meu povo. Tudo vem de Adão, e Adão vem de meu Pai. Portanto, tudo é obra do Pai, e é meu dever reunir todos os homens para o Pai. E eu os trago a ti, ó Pai Santo, Eterno, Todo-Poderoso. Vou conduzir os filhos perdidos de volta a ti, depois de reuni-los por meio de palavras de amor, sob minha vara pastoral, que é como a que Moisés levantou contra as cobras mortais, para que possas ter o teu reino e o teu povo. E não faço diferença, porque nas profundezas de todos os homens vejo algo que brilha mais forte que o fogo, uma alma, uma centelha de teu brilho eterno. Ó meu desejo eterno, ó minha incansável vontade, isso é o que eu quero e o que anseio, para que toda a terra cante o teu nome. Essa humanidade pode chamá-lo de Pai, uma redenção que salvará a todos, uma vontade fortificada que tornará cada homem obediente à sua vontade, um triunfo eterno que encherá o paraíso com uma hosana eterna. Ó multidão de céus, eis que vejo o sorriso de Deus, e essa é a recompensa que compensa toda a dureza humana. Os 3 homens fugiram na saraivada de reprovações. Todos os outros, tanto romanos quanto judeus, estão boquiabertos. A mulher romana com sua filha, que a sugou e dorme pacificamente em seu colo, ainda está onde estava, quase aos pés de Jesus, chorando, dominada pela alegria materna e pela emoção espiritual. Muitos choram com as últimas palavras de Jesus, que parece brilhar de glória em seu êxtase. E Jesus, baixando os olhos e voltando com o Espírito do céu à terra, vê a multidão e a mãe, e passando depois de dar adeus a todos, acaricia-a de leve, abençoando-a por sua fé. E ele vai embora com seus discípulos, enquanto as multidões, ainda maravilhadas, permanecem onde estavam. Nota: a jovem romana, a menos que seja uma semelhança casual, é uma das mulheres romanas que estavam com Joana de Cusa, chamada Faustina, no caminho para o Calvário. Como ninguém aqui a chamou pelo nome, não tenho certeza.
Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.